Pensa só, lá nos anos 80, um embate de ideias simplesmente sacudiu as estruturas da Igreja Católica. De um lado, você tinha todo o poder de Roma, e do outro, um frei brasileiro que ousou questionar tudo. Essa é a história de uma briga teológica, uma batalha que, olha, reverbera até hoje. E com essa metáfora, nossa, que metáfora poderosa! O frade Leonardo Boff, a figura central da nossa análise de hoje, se descreveu. Para ele, a coisa não era sobre ser um rebelde por ser, era sobre ser uma voz dissonante, sabe? Aquele som diferente que é necessário para que a música toda faça sentido. E esse papel definiu a vida dele e o seu conflito com o Vaticano. E tudo começou com um livro. Foi em 1981, quando Boff publicou Igreja, Carisma e Poder. E essa obra não era só uma crítica, não. Era um questionamento direto na veia da estrutura de poder da instituição católica. Era basicamente uma afronta a séculos de tradição e de hierarquia. No livro, o Boff colocou duas visões lado a lado, em contraste total. De um lado, a Igreja Carisma. O que é isso? É a comunidade. São as pessoas, guiadas pelo Espírito Santo, com foco na justiça social. Do outro, a Igreja Poder, ou seja, a instituição de Roma, a hierarquia focada no dogma, na doutrina e, claro, na obediência. Para o Boff, a Igreja Poder tinha se distanciado demais da sua verdadeira missão. Mas é importante entender uma coisa. As ideias do Boff não surgiam assim do nada numa sala de estudos. Elas faziam parte de um movimento gigantesco, intelectual e espiritual, que estava varrendo a América Latina e que nasceu da realidade dura, brutal, da pobreza e da opressão que se via por aqui. O terreno para essa teologia ele foi preparado por alguns eventos que foram cruciais. Primeiro, o Concílio Vaticano II, que meio que abriu as janelas da Igreja para o mundo. Logo depois, em 68, em Medellín, na Colômbia, os bispos do continente tomaram uma decisão histórica: colocar os pobres no centro de tudo. E aí, com o continente mergulhado em ditaduras e numa miséria crescente nos anos 70, essa semente, ela floresceu. E a essência da teologia da libertação era exatamente essa. Não era só sobre fazer caridade, entende? Era sobre reler o Evangelho a partir do olhar de quem é o oprimido. Era entender que a salvação não era só uma promessa para o céu, mas incluía a libertação real, aqui na terra. Libertação da fome, da injustiça, da opressão. Então, enquanto a América Latina inteira fervilhava com essas novas ideias, lá em Roma, uma oposição poderosíssima começava a se formar. E ela era liderada por um papa cuja história de vida o colocava em rota de colisão direta com esse movimento. Esse papa era Karol Wojtyła, o João Paulo II. E ele vinha de um mundo completamente diferente. A grande luta da vida dele, lá na Polônia, tinha sido contra o comunismo soviético. Então, quando ele assumiu o papado, a missão dele era clara: restaurar o que ele chamava de a grande disciplina pré-conciliar da Igreja. Uma visão, assim, profundamente conservadora. E essa diferença de vivência é a chave para entender o conflito todo. Pensa bem, onde os teólogos latino-americanos viam uma ferramenta de análise social para combater o capitalismo selvagem das ditaduras, o Papa viu o fantasma do comunismo. Para ele, a teologia da libertação nada mais era que marxismo disfarçado de religião, um perigo mortal para a Igreja. E claro, esse choque de mundos uma hora ia se tornar pessoal. E foi o que aconteceu. Todo o poder institucional do Vaticano se voltou para calar a voz dissonante de um único frei brasileiro. A escalada foi rápida e foi implacável. Depois que o livro foi publicado e ganhou o mundo, Boff foi convocado para ir a Roma. Lá, ele encarou um interrogatório pesado, conduzido pelo guardião da doutrina da Igreja na época, o cardeal Ratzinger. E o veredito foi duro: 1 ano de silêncio obsequioso. E o que diabo significava esse silêncio obsequioso? Bom, era uma forma de apagar Boff da vida pública e teológica. Ele foi simplesmente proibido de fazer o que fazia: ensinar, escrever, dar palestras. Foi uma tentativa de anular completamente a influência dele. Mas, silenciar um homem é uma coisa. Tentar silenciar uma ideia é uma história bem diferente. O conflito deixou cicatrizes profundas, mas também deixou um legado que a instituição, por mais que tentasse, não conseguiu apagar. Para ter certeza de que a teologia da libertação não ia se reerguer, o Vaticano começou o que foi chamado de campanha de normalização. O que isso quer dizer? Bispos conservadores foram nomeados em todo lugar, redes de padres e freiras mais progressistas foram desfeitas e até editoras, como a Vozes, onde o Boff publicava, sofreram intervenção. A pressão era gigantesca. E essa pressão contínua, ano após ano, se tornou insustentável. Em 1992,
Depois de um outro processo ser movido contra ele em Roma, Leonardo Boff tomou uma decisão que chocou muita gente. Ele decidiu deixar o sacerdócio e a ordem franciscana para poder continuar seu trabalho em liberdade. E nas palavras do próprio Boff, ele não estava desistindo. Ele estava apenas trocando de trincheira. A luta pela justiça, pela dignidade dos pobres, por uma nova consciência ecológica, tudo isso ia continuar, só que agora fora dos muros da instituição. No fim das contas, o resultado foi curioso. Embora a estrutura institucional da teologia da libertação tenha sido, sim, muito enfraquecida, as ideias centrais dela se espalharam. Essa noção de que a fé exige um compromisso prático com a justiça social e com os direitos humanos, isso se tornou uma força global, que influenciou movimentos muito além da Igreja Católica. A história do Leonardo Boff da teologia da libertação deixa para a gente uma pergunta fundamental que vale para qualquer religião em qualquer época. Quando a experiência vivida da fé bate de frente com a autoridade de uma instituição poderosa, quem tem o direito de dizer o que é a verdade? Pois é, a resposta continua em aberto.